One Piece Bounty Rush é cheio de personagens. Claro que existem os mais fortes, que são os melhores para se jogar na ranqueada, e os mais fracos, que são justamente os que você não deve jogar na ranqueada. Mas no meio disso existem os esquecidos, que são bons personagens no jogo, mas que por algum motivo ninguém joga com eles, mano. E hoje eu vou te dizer alguns desses excelentes personagens que você pode usar para jogar aí na ranqueada e mesmo assim se dar bem. Olá galera do canal, quem fala é o Sr. Cal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Aqui no vídeo de hoje aqui eu vou te mostrar mais personagens que você pode jogar, né, que são muito bons aí, né, que podem te manter na ranqueada da CS, mano. Eles são muito legais, muito interessantes, você deveria testar, né. Mas antes disso, né, vai deixando seu like, se inscrevendo no canal sempre aí, dá aquela força. Lembrando, isso aqui não vai ser um top 10 aí de força, vou só falando os personagens aí, enquanto você vai vendo o vídeo aí e vendo quais são esses personagens. Então assim, mais uma enrolação, vamos lá. Bom galera, o primeiro deles aqui que eu posso falar é o Joso. É um ótimo personagem aí, muito bom mesmo, porque ele tem um status de diamante. Que status é esse? Simplesmente um status que te deixa imune a efeitos, te dá uma redução de dano absurda e também dá um stanger quando alguém bate, então é um status muito bom. E fora que quando ele recebe esse status de diamante, né, ele vai reduzir o dano dele mais ainda em 50% e remover qualquer status que tá sobre ele, né. Claro que é um status de diamante, né, então tá propício a ser removido por alguns tipos de personagens, mas não muda o fato que ele é muito tanque, né, e ele não tem limitações de trait. Na verdade, não tem muitas limitações de trait, né? Então é um personagem muito bom. É uma pena que a galera não joga. Por quê? Porque ele é um defensor que não dá muito dano. Ele é mais um defensor tanque, assim como a Nico Robin Enies Lobby, né? Que é feito para você ficar tancando dano ali e só isso, mano. Nada mais, nada menos. Agora podemos falar da Brulé, que é uma ótima defensora também, né? Assim como o Joso, mas que a galera não usa tanto, né? A Brulé chegou alguns meses atrás. É sim, ela é uma ótima personagem porque ela é uma defensora que tem counter e também esse counter envolve espelhos, né? Se alguém bater, enquanto ela tiver com o counter, né, ativado, simplesmente quem bateu vai se teletransportar para a base, né? Ele tem esses efeitos aí. Fora que ele pode jogar um espelho no chão, né, com o combo básico, e você pode usar essa habilidade aqui, né, que é a skill 1, para se teletransportar até onde o inimigo tá e dar um hit nele com knockback, ou seja, vai tirar o Roger da bandeira, né? E isso vai funcionar para qualquer um, até mesmo para Roger, tá? Porque quando ela usa a skill 1, né, ela vai meio que remover os status effects e nulificar eles, ou seja, você vai poder teletransportar até onde o Roger tá puxando a bandeira, dar o knockback nele e você vai conseguir dar porque você vai ficar imune a status por certo período de tempo ali rapidão. Então isso é muito bom, né? Fora que tem um team boost de HP, né, que é algo um pouco raro aí no jogo, que é uma ótima personagem que a galera também não usa tanto, né? Infelizmente é isso. Mas o counter dela é muito bom e isso é muito legal, né? Vamos falar de um personagem não tão antigo aí, né? Que é o Chopper Onigashima, que veio junto com o Frank Onigashima. E o Frank Onigashima, hoje em dia, tá que a galera joga bastante com ele, né? Ele é muito bom porque ele não leva knockback quando tá puxando tesouro, isso é ótimo. E também por algumas skills ali. Mas o Chopper Onigashima acabou ficando esquecido, apesar dele ser fortinho, mano. Ele consegue buffar ataque fácil, da vida pra geral, né? Tem uma grande área aqui de ganho de HP. E também, né, tem uma skill 2 que evita ele levar knockback e vai dando múltiplos hits no inimigo, né? O único ponto negativo aí que deixa ele mais frágil é ele ele não ter qualquer tipo de imunidade a status effects, né? Que hoje o meta é cheio disso, mano. Se não tiver isso, você acaba se lascando um pouquinho, e essa é a situação do Chopper. Ele é um ótimo personagem, bufa ataque, dá muito dano com o tempo, dá HP também, tem um ótimo ganho de HP, mas o problema é lidar com personagens que dão efeitos, né? Barba Branca, próprio Roger aí, mas não deixa de ser uma boa opção aí, né? Caso você tenha aí um Chopper sobrando aí, né? É um ótimo personagem. Mais um balista aqui, Rod Jones aqui, um ótimo personagem também, que poucos usam, apesar de vir o banner aí, né, de personagens, e ele tá sendo muito bom no meta atual, principalmente contra a Barba Branca, mano. Ele pode ser um caçador de Barba Branca porque ele dá muito dano em Akumados, ele dá um dano absurdo, e ele tem um status próprio, né, que esse é energia esteroides, que vai sempre dar HP para ele, né, com o buffzinho de você perder um pouco do seu HP, né, do seu próprio HP, mas o seu status aí pelo menos vai te deixar, vai te nulificar Stanger, vai te nulificar de status efeitos, né, e também vai te aumentar mais o ataque e mais dano, se eu não estou enganado. Então Rod Jones é um ótimo personagem. Você vê que, tipo assim, ele tem umas traits bem simplonas ali, mas
que ele consegue lidar bem contra personagens akumados, principalmente Barba Branca atualmente. Podemos falar do Cara Azul aqui, galera, um ótimo personagem também, né, assim como a Belobete, só que hoje em dia a galera usa mais a Belobete do que o Cara Azul, porque o Cara Azul, apesar que ele tem uns defeitinhos aqui, né, apesar dele ter uns defeitos, né, skill, tipo os pombos ali, não é tão difícil de desviar da skill do Corvo, essas paradas aí. No geral, ainda assim, ele continua sendo um ótimo personagem, ele puxa fácil a bandeira, também tem skills de porcentagem, né? Essa skill de mecânica que é muito bom, já que vai tirando muito do HP com o tempo, né? São 20 hits que tiram 3% do HP, isso é muito bom com o tempo. E ele tem uma skill de avanço também, né? Que poucos personagens runners têm uma skill legal de avanço, e a dele é muito boa porque ele causa knockback e dá mais alguns danos ali e carrega muito rápido. Fora que ele muda o hit básico dele, mano. Ele tem um hit básico que, se ele quiser mudar, ele causa dano de porcentagem no inimigo, isso é bem legal. E fora que os hits ali da skill dele vão ignorar obstáculos, então é um ótimo personagem, um ótimo corredor aí que a galera anda esquecendo aí. De vez em quando eu mal vejo na ranqueada, mas que vale a pena você dar uma olhada. Vamos falar de uma lojinha aqui, a gente tem lojinhas aqui nessa lista minha, mas temos aqui Inazuma. Por que o Inazuma, galera? Porque o Inazuma aqui, ele tem habilidades muito legais, principalmente de construir muro, que é essa skill do tesouro dele, né? E se alguém bater nesse muro dele, ele vai ganhar HP, isso é muito legal para você cobrir bandeiras e não deixar o Roger catar o tesouro. Eu já enfrentei um Inazuma 100 ali de Roger, e realmente, mano, é um personagem muito legal que recupera muita vida aí, porque a galera sempre vai querer te bater no tesouro pra tentar tirar essa bandeira, tentar tirar esse muro aí e livrar o caminho para pegar o tesouro. Isso faz Inazuma recuperar muita vida, fora os knockback que ele dá, né, caso o Roger, né, tente pegar o tesouro. Isso é muito bom. Então é uma ótima opção de lojinha aí, né, básico, que você pode tentar ir na ranqueada e pode tirar umas vitórias, e ele é muito legal mesmo. O Diamante aqui é um ótimo personagem também, que chegou aqui junto com o Trebol, né, só que entre o Trebol e ele, o mais esquecido é ele, né, o esquecido da fila do pão, porque ele é um ótimo personagem, eu não sei porque a galera não joga tanto com ele aí, porque ele tem knockback no combo básico, né? Ele pode mudar o combo básico dele, ele pode dar um knockback se ele quiser, entende? Ele é um ótimo personagem, eu não sei porque a galera não joga tanto com ele, né? Mas de resto, ele é muito bom, cara. Fora que ele tem essa skill aqui, que meio que vira duas skills, né? Ele tem uma skill que causa knockback uma 360 basicamente, ou se ele deixa carregado no máximo, ele vai dar um dano à distância, isso é muito bom, né? Ele muda o tipo que ele joga, ele é um personagem bem dinâmico. E tem aqui meio que um counter também, né, pra você se defender. Ele ganha HP com o counter se alguém bater nele, se eu não tô enganado. Não dá muito dano, né, mas é muito bom, né. Caso não dê certo, ele ainda lança um hitzinho aí, um mini hit, pra tentar, né, te fazer alguma coisa. Então, diamante é uma boa opção. Eu recomendo você dar uma testada aí nos level fixo da vida aí, pra você ver se você gosta dele. E o pai, caso você queira. A gente tem aqui a Nami Holy Cake, né, em mais uma colocação, né, que eu diria que não é tão legal assim pro meta atual. Não é tão legal, eu admito. Mas ela tem habilidades muito legais, né? Tem essa Let's Go Zeus, né? Que é uma habilidade que simplesmente deixa os Zeus, spawna os Zeus ali. Ele fica dando skills, né? E fora que essa skill ignora obstáculos também, então muito bom. E vai ficar dando choque no inimigo. E, tipo assim, é muito boa essa skill, velho. Fora que ela vai acumulando ataque, né? Sempre, tipo assim, ela pode atacar no nada, né? Com o combo básico, ela vai acumulando dano pra skill 2, né? E a skill 2 sai upadaça, velho. Isso é muito dano que dessa skill pode dar hit kill ali, dependendo da situação. E, estranhamente, ela veio pra cauterar Kaino, né? Já que ela remove a Flame ou Incinerate. Então, até que ela é boazinha, né? Caso você tá no teu time e venha um Ace e te encher tua paciência, você pode usar a skill 1, que vai te dar HP e vai te ajudar aí, né, a lidar contra esses personagens. Pena, né, o choque não ser muito efetivo contra Roger, né, quando tá em cima da bandeira, mas você pode esperar o Roger puxar a bandeira pra tentar dar um ataque nele, né. Também tem isso, né, você pode tentar fazer isso. Mas é uma boa personagem, uma ótima personagem pra você tentar aí alguma coisa, caso você
queira, né, testar personagens diferentes e que a galera não usa tanto e não espera encontrar na partida e acaba se lascando, né. Por incrível que pareça, a galera temos mais em lojinha e sim, eu considero o Mister 3 um bom personagem que a galera não usa, mano. É porque ele ficou muito bom, cara, depois dos buffs que ele recebeu. Ele ficou muito bom. Ele, por exemplo, você tem duas barreiras legais que você pode bloquear o Roger de pegar o tesouro. Tipo assim, a skill 1 dá knockback pra você tirar o Roger do tesouro. E aí você chega a meter a skill 2 ou deixa a própria espada ali, porque vai impedir o Roger de pegar o tesouro. Fora que tem muito HP, né? Esse shield deles, basicamente 150% de HP. Isso é muita coisa, mano. E você sempre vai ganhar HP quando um aliado seu falece. Isso é muito bom. Uma forma de você ganhar um pouco de HP a mais. Ele tem uma boa redução de dano pra uma lojinha, velho. Então, ele é tão bom aqui contra uns BF mid aí, né? Por aí na ranqueada, e a galera não dá muita bola. Ele pode ficar vivo a partida inteira por causa dessas barreiras, mano. Realmente é muito legal. Então digamos aqui que ele é um ótimo lojinha, caso você tenha ele, tenta testar aí, porque você vai se divertir, velho. É legal ver a galera não conseguindo finalizar um lojinha, velho. É muito engraçado isso. Mas bora pro último aqui da lista. Bom, galera, vamos falar do personagem que praticamente me fez, né, ter essa ideia de vídeo, ter um vídeo essa semana, né, deem graças ao Dom Tinjal. Mas o Dom Tinjal aí, né, eu teve ideia de jogar com ele na live de ontem, quem não participou, quinta-feira sempre tem live, 6 horas. E temos aqui o Dom Tinjal, que é um ótimo personagem que ninguém, cara, ninguém usa o coitado do Dom Tinjal. Ele é muito bom, a galera usa mais o Cavendish, né, já usa um Cavendish pouco, né, que ele vem junto com o Dom Tinjal, mas o Dom Tinjal nada, velho. E por quê? Deve ser porque não tem muito personagem que tem múltiplos hits hoje em dia. A gente tem Zoro ali, mais alguns, mas tirando isso, ele é porque assim, cara, o Dom Tinjal funciona assim. Se alguém atacar ele 4 vezes em alguns segundos, mano, ele vai aumentar a barreira dele, né? Vai ter que criar uma barreira dele pequenininha ali, mas que é muito bom, né? Não é que você não usa para desviar de skills, né? Você usa mais para causar stanger, desviar de skills, né? Uma barreirinha ali, porque assim, o Don Tinjal ele ganha HP quando alguém bate nele. Tem 100% de chance, né, de ganhar 3% do seu HP se alguém te bater. Ou seja, isso inclui quando alguém te bate na barreira. Então, você pode ganhar vida parado se você quiser. Fora que tem uma skill que causa knockback, né? Ele vai ficar imune a status, né? Também. Se você tá na área que você captura o tesouro, que é interessante, né? Não importa o engajo do tesouro, só de você estar na área do seu tesouro, você vai ficar imune a status. Interessante, né? Que você também vai tirar uma porcentagem do inimigo, né? De HP quando você bate nele. Isso é algo legal. E as skills são bem legais, né? As skills dele aqui são bem legazinhas. Tem essa skill que você é a tua principal, né? Se alguém te bate, vai carregar mais rápido essa aqui. E você usa para ficar causando knockback no inimigo, incluindo o Roger. Então é muito bom. Mesmo o Don Tinjal, quando não taca a barreira, ele é muito bom, mano. Muito bom, porque tem uma skill que ignora a defesa, tem skill que dá knockback, ele ganha HP por hit, o que deixa ele muito imortal aí no meio da partida. Mas é isso, né? São os nossos personagens. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo aí mais rapidão que eu quis trazer para te informar, né? E ter um vídeo essa semana, né? Graças. E se você gostou, compartilhe esse vídeo. É muito interessante que você faça isso aí pro canal continuar. Comenta aí mais personagens que a galera esquece, né? Tem música que eu não coloquei na lista, tipo Page One, que é legalzinha. Mais alguns, Roven. Comenta aí mais personagens. Muito obrigado e até a próxima. Falou!